O mito de que algumas personalidades famosas alcançaram grande destaque e reconhecimento entre o público e que fizeram pactos com o diabo não é algo recente. Há tempos que algumas pessoas acusam artistas, cientistas, escritores ou músicos de possuírem relações com o Satanás e conseguirem um êxito precoce ou suspeito. Os assassinos macabros também entram nessas listas, justamente por conta de suas ações sinistras. Evidentemente, essas especulações não são afirmações que podem ser tomadas como verdade, porém são boatos que tentam explicar as auras estranhas que envolviam essas personalidades. Lendas urbanas ou não, veja quais são 7 desses conhecidos que possuem, supostamente, misteriosas relações satânicas. Se você é novo em nosso canal, se inscreva agora mesmo, deixe seu like e ative as notificações clicando no sininho, para receber o aviso que novos vídeos foram adicionados no canal. Agora vamos para o vídeo. Número 7. Robert Johnson. Ele é conhecido por ser um dos músicos que, segundo boatos, fez pacto com o demônio. É difícil explicar onde o mito de Johnson é iniciado, porém as histórias mais comuns dizem que ele se encontrou com o diabo no cruzamento das estradas 61 e 49, no estado do Mississippi, e que vendeu a alma ao ser maligno. Em troca, ele pediu para ser o melhor artista de blues de todos os tempos, o que se tornou parcialmente verdade, pois Robert se transformou em um grande ícone do blues. Os mitos aumentam quando os relatos dizem que antes do tal encontro, Johnson não era detentor de qualquer dom em especial, porém que depois do acerto de contas com o diabo suas músicas fascinaram milhões de pessoas. Aqui no canal já tem um vídeo sobre a história dele, o link vou deixar na descrição. Número 6. Charles Manson. Charles Manson é, infelizmente, um dos criminosos mais famosos do século XX. A vida de Manson foi atípica desde o começo. Preso adolescente por inúmeros delitos, só foi solto ao completar 33 anos. Na década de 60, ele fundou um grupo misterioso e repleto de lendas chamado Família Manson, que foi responsabilizado por muitos crimes, como o cruel assassinato da atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses. Algumas pessoas dizem que cultos satânicos eram realizados entre os membros da família Manson, já que os discursos do fundador sempre tiveram um viés religioso. Mensagens escritas nas paredes dos locais dos crimes com sangue de vítimas também contribuíram para essas especulações. Entretanto, grandes quantidades de drogas sempre foram encontradas com o criminoso. Ele também foi considerado mentalmente instável. Manson morreu em 19 de novembro de 2017. Os responsáveis judiciais pelo caso de Manson o classificaram como o homem mais maligno e satânico que já caminhou na face da Terra. Aqui no canal, tem um vídeo que conta a história dele. Deixarei também o link na descrição. Número 5. Giuseppe Tartini. Tartini é um famoso músico italiano que abertamente afirmou ter encontrado o diabo em sonhos. Pode não ter sido um pacto, porém o próprio músico disse que foi uma colaboração sobrenatural. Quando Tartini tinha 21 anos, ele sonhou que o demônio apareceu em seus sonhos e que tocou uma canção deslumbrante em um violino. Ao acordar, Tartini tentou reproduzir os acordes da tal canção, porém fez somente versões inferiores, segundo ele mesmo. Depois de algum tempo, ele conseguiu recriar parte da canção, originando uma de suas obras mais conhecidas, O Trilo do Diabo. Após compor essa sonata, Tartini ficou famosíssimo e se tornou um grande músico. Número 4. Urbain Grandier. A história das relações demoníacas desse padre francês são bastante curiosas. Grandier foi um sacerdote católico carismático, que chegou ao convento de London em 1615. Entretanto, Urbain possuía algumas características que não eram desejadas para pessoas de sua posição, como um forte desejo por mulheres. Ele ignorou seus votos de celibato e ficou com muitas mulheres do próprio convento. Posteriormente, foi acusado de bruxaria, por envolver as freiras e obrigar que elas tivessem relações sexuais com ele. O verdadeiro ultimato contra Urbain Grandier ocorreu quando um documento foi encontrado nos seus aposentos, provavelmente forjado, em que ele escreveu em latim ter feito um pacto com o demônio, entregando sua alma ao Senhor do Inferno para que ele conquistasse todas as mulheres que quisesse. Urbain morreu queimado na fogueira.
Número 3. Charles Baudelaire. Esse poeta precursor do simbolismo e do estilo moderno de poesia foi considerado satânico e adorador do diabo. O principal motivo era o tal reconhecimento artístico que ele almejava, porém que quase nunca chegou. Entretanto, por possuir algumas poemas que falam de Satã, e de certa admiração por ele, Baudelaire foi tido como amigo do maligno. Essas noções aumentaram com as constantes declarações de ateísmo do autor, que também quebrou alguns códigos morais e conceitos estabelecidos para os padrões da época. Contudo, os seus versos que glorificam o diabo não devem ser tomados como literais, porém simbólicos, já que o demônio se tornou uma representação de rebeldia e revolução moral para o escritor. Número 2. Gilles de Rais. Gilles de Rais foi um dos principais tenentes de Joana d'Arc e, provavelmente, um dos primeiros assassinos em série do mundo. Conhecido por ser extremamente cruel e violento, Rais foi feroz desde jovem, fato que o estimulou a se tornar militar. Depois que Joana d'Arc faleceu, o homem ficou mais excêntrico e instável, retornando às suas propriedades originais na cidade de Nantes, lugar em que começou a praticar suas barbaridades. Lá, ele sequestrou, abusou, torturou e assassinou centenas de crianças e jovens, principalmente meninos. Por ser rico, suas ordens jamais eram negadas, já que dispunha de inúmeros servos. Ele se cercou de bruxas, orquestrando rituais malignos nos seus salões em todas as madrugadas. O consideraram como adorador do diabo por essas razões, já que ficou cada vez mais perturbado e aficionado pelos rituais, tomando ações mais dolorosas com suas vítimas. Por fim, foi denunciado e morto queimado na fogueira, em 1440. A história dele também se encontra aqui no canal, na nossa série sobre os famosos serial killers. O link está também na descrição. Número 1. Niccolò Paganini. Paganini é um dos violinistas mais famosos de todos os tempos, comumente chamado de violista diabólico. Ele possui um aspecto um tanto cadavérico por ser magro demais, além de ter dedos exageradamente longos. A sua aparência esquisita deu origem aos boatos de que o violinista fez um pacto com o demônio para tocar tão bem o violino, como se fosse uma moeda de troca do talento pelo físico peculiar. Entretanto, é bastante provável que ele sofresse com a síndrome de Marfan, cujos sintomas típicos são dedos mais longos e esqueléticos. Talvez, o mito do pacto perdurasse porque ele sempre viajava em carruagens puxadas por cavalos negros. O fato é que as lendas ao redor dele ficaram tão fortes que alguns padres rejeitaram enterrá-lo. E você, conhece outras personalidades famosas que também, supostamente, tiveram algum contato com o tal ser maligno? Se souber de mais histórias, compartilhe com a gente nos comentários.